Gente, sejam todos bem-vindos para a nossa aula síncrona de hoje. Agora há pouco a Manuela tinha perguntado como é que a gente ia fazer, se a gente ia discutir exercícios, qual os exercícios. A ideia para a aula de hoje é discutirmos aqueles exercícios da lista, quem tiver dúvida sobre a lista que foi entregue na sexta-feira, e também discutir os exercícios que eu deixei na sexta-feira como parte do estudo dirigido, porque eles têm alguns elementos interessantes ali, alguns elementos importantes que dizem respeito às equações de segunda ordem e, por conseguinte, às equações de ordem superior, porque elas são muito similares nesse sentido. E aí eu quero discutir com vocês um pouco aqueles 3 exercíciozinhos que eu deixei. Eu vou depois da semana passada, eu pensei um pouco, uma coisa que eu imaginei que possa talvez ajudar na dinâmica das nossas aulas é ter esses exercícios. E aí eu faço um apelo que esses exercícios sejam sempre tentados, pelo menos olhar esses exercícios, tentar começar a mexer, é uma coisa mais direcionada, mais focada, para que a aula a aula síncrona seja uma aula que a gente consiga aproveitá-la melhor, para tirar dúvidas, para já introduzir os conteúdos, os temas que a gente vai estudar. Tá joia? Então, para começar, em relação à lista de exercícios que foi entregue na sexta-feira, pessoal, como é que foi? Queria ouvir de vocês, de maneira geral, como é que foram resolver os exercícios, que exercícios trouxeram mais dificuldades. Eu já posso imaginar que os exercícios de aplicações trazem uma dificuldade a mais, e eu imagino que tenha sido por aí, mas queria ouvir de vocês, o que vocês podem me reportar a respeito. Professor, na minha opinião, os abertos, né, as questões abertas, eu poderia fazer todas, que eu achei muito confuso. Eu realmente agarrei essa parte, assim, Na verdade, essa eu não vou parte fazer bem. todas, Manuela. Mas a gente pode discutir a ideia geral dos 4. Na verdade, aqueles 4 exercícios são 2 problemas, né? São 2 problemas que você tem ali. O problema de temperatura modelado pela lei do resfriamento de Newton, e o segundo problema de misturas, tá certo? O segundo problema é um problema de misturas. Nas questões objetivas, havia 2 aplicações. Uma aplicação sobre ainda uma aplicação sobre Do bolo? o do bolo, que é sobre a lei de resfriamento, e a outra aplicação sobre o movimento amortecido de queda livre, né? Ele dá outro nome, é resistência em fluidos. Né? Quando você tem um movimento num fluido, no caso da queda livre, o fluido é o ar, você tem ali uma outra aplicação. Dentre tantas aplicações que há, né? Você tem as aplicações em dinâmica populacional, e aí é que está a importância do material que eu disponibilizo para vocês. O material que eu disponibilizei para vocês tem lá dinâmica populacional, modelo logístico, no material do Reginaldo, no vídeo do Reginaldo, tem outras aplicações que eles fazem, porque eu não posso botar um exercício de cada aplicação, porque senão vocês vão ficar loucos para entregar, muito embora seria o mais apropriado. Mas aí a gente tenta colocar uma coisa ou outra, mas sempre ressaltando que, para além dessas situações que correm nas listas de exercício, existem todas aquelas outras que a gente coloca como os exercícios do livro estão lá, né? Então são importantes. Mas então, em relação às questões abertas, que você disse que teve uma dificuldade maior, você tem essas 2 situações, Manuela. A lei do resfriamento e a, a, o modelo de... Gente, fugiu o termo de novo. O problema de misturas. Os Tá fluidos. bom?
você tinha dois problemas de cada e entendendo a ideia geral, você faria as duas, resolveria os dois problemas. Deixa eu só passar aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Minha lousa digital? Sim. Então, né? Então, olha só, como eu disse, as duas aplicações que tínhamos ali nas questões abertas eram dois problemas sobre a lei de resfriamento. E o que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, é o que eu disse nos vídeos que estão disponibilizados, tá? Sem tirar nem pôr. A lei do resfriamento ela é caracterizada pela seguinte afirmação. Quando você tem um objeto a uma determinada temperatura, diferente da temperatura do ambiente, o que se espera é que, com o passar do tempo, a temperatura desse objeto caminhe para a temperatura do ambiente. Tá joia? Essa é a ideia básica é essa. Você pega uma xícara de café, coloca em cima da mesa, por mais quente que ele esteja, com o passar do tempo, ela vai se resfriar até atingir a temperatura do ambiente ao seu redor. Você pega uma pedra de gelo, tá certo? Pega essa pedra de gelo, coloca ela dentro de um copo e deixa ela ali. O que vai acontecer? Ela vai derreter. E ela vai derreter, o que está acontecendo? Ela está ganhando calor, tá certo? A temperatura dela está aumentando ou diminuindo. Está aumentando, certo? Até que transforma-se totalmente em água e essa água vai passar a continuar aquecendo até atingir a temperatura do ambiente. A ideia é sempre essa. A lei do resfriamento trata desse tipo de visualização que a gente tem nas situações. E aí, matematicamente, você diz que a taxa de variação da temperatura desses objetos ela é proporcional à diferença entre a temperatura do ambiente e a temperatura do objeto. Então, matematicamente, a lei do resfriamento de Newton, ela diz o seguinte, olha, a taxa com que varia a temperatura, ou seja, a derivada da temperatura em relação ao tempo, ela é proporcional à diferença entre a temperatura T e a temperatura do ambiente, com o fato conhecido da temperatura inicial, ser uma temperatura dada qualquer. Bom, essa é a equação daqueles dois problemas, tá, o Manuel? Como eu disse, os dois casos ali, tirando o caso, não confunda, porque lá tinha uma questão que era assim, ó, fazendo sorvete ali não era um problema de temperatura, era um problema de mistura, porque na verdade era em relação ao tanque em que você faz o sorvete, aquela questão, e não em relação ao sorvete em si. Mas você tinha dois problemas ali que você resolvia com essa equação. O que você precisava ali? Você precisava, como não eram dados, nenhuma informação sobre a situação, então pensa no problema da batata. Quais são os elementos que você vai precisar para resolver aquele problema? Você vai, por exemplo, dizer qual é a temperatura da batata, tá certo? Quando ela terminou de cozinhar. A temperatura da batata quando ela terminou de cozinhar é de, sei lá, 100 graus, 90 graus. Aí você vai, pula um valor. Você vai dizer uma outra coisa. Olha, depois de algum tempo, você precisa dessa informação, porque essa constante K aqui não vai ser calculada, vai ser dada para você. Mas você vai ter uma segunda temperatura medida, vamos dizer assim, chutada, porque você não... Você vai poder dizer o seguinte, depois de 5 minutos, a temperatura inicial baixou 10 graus, baixou 15 graus. E aí você tem a temperatura depois de um certo período, depois de um tempo, sei lá, depois de um certo tempo. Aqui, ó, um T0, vamos chamar assim, você tem um novo valor para essa temperatura, que é a temperatura um T, depois, sei lá, depois de 5 minutos, por exemplo,
você tem que a temperatura é uma temperatura que você estipulou. Por exemplo, a temperatura inicial é de 90 graus e depois de 5 minutos ela baixou para 75. Isso é suficiente para você resolver completamente esse problema, esses dois problemas. Tá? A ideia é exatamente a mesma para as duas situações que envolvem problemas de temperatura. Tá? Tá ok essa primeira parte dos problemas da lei de resfriamento? Tá sim. Então é porque nessa Tá da sim. batata era. Então a gente supôs os valores, né? Sim. Em todos esses problemas, como esses dados não eram fornecidos, você poderia supô-los, tá? No problema de misturas, da mesma maneira, tá? No problema de misturas, da mesma maneira. Só que ali no problema de misturas tinha um detalhezinho a mais, né? Um detalhezinho a mais no problema. Tá, vamos lá. Para esses da lei de resfriamento, ficou ok? Acho que ficou assim, pessoal. Tem como então se fazer a 2 da limpeza do reservatório, que foi a que eu tentei? Uhum. Eu vou discutir com vocês agora, tá? Tá. Aí, então, os outros dois problemas eram sobre misturas. Tem um vídeo também sobre misturas. Lá. A ideia do problema de misturas tem uma hipótese que precisa ser levada em consideração. Em qualquer instante de tempo, a concentração daquela salmoura é sempre dada por Q de T sobre V de T. Isso quer dizer muita coisa, tá? Isso quer dizer muita coisa, porque não é tão trivial você supor. Tem que ter muita boa vontade para compreender isso daqui dessa forma. Veja só. Imagine o seguinte: imagine que você tem uma vasilha de água, não seja tão pequena, suficientemente grande, uma vasilha, uma caixa d'água, por exemplo, de 1.000 litros. E aí você tá com água limpa lá dentro e você começou a jogar água salgada lá para dentro. É razoável você admitir que em qualquer instante a concentração vai ser sempre Q sobre V? Ou seja, você está dizendo que qualquer que seja o momento que você medir a concentração, em qualquer ponto dessa caixa d'água, é sempre a quantidade de sal dividido pelo volume de água, o volume de salmoura. Isso não é muito razoável se você for parar para pensar. Não, pensa no problema em si. Você tem a caixa d'água grandona, e aí aqui nesse cantinho você está jogando água com sal. É razoável você admitir que aqui onde está caindo a água, a concentração seja igual lá do outro lado, lá na outra ponta? Não é, a menos que você comece a supor coisas. Eu estou supondo então que eu tenho uma pá ali dentro e esse troço está misturando essa água. E aí então, no exato instante que cai, essa pá já passa e já mistura e esse troço está sempre. Então é uma hipótese que ela tem que ser feita, porque se você não fizer, o problema vira um problema que depende da posição espacial, e aí a equação ficaria muito mais complicada. Mas feita essa hipótese de homogeneidade, aí você então começa a pensar o problema, pensar esse problema da mistura. A pergunta é muito objetiva, ela fala assim, olha, qual vai ser a concentração? Ou, em outros termos, quando é que a água vai estar limpa o suficiente, né? Desse problema específico que você resolveu. De qualquer forma, a pergunta relativa à concentração, mas a concentração depende da quantidade de sal que tem lá dentro. Tá aqui. Então, a concentração depende da quantidade de sal que tem lá dentro. Essa é a equação importante que nós temos. A partir dela, então, o que a gente faz é tentar entender a dinâmica de como a quantidade de sal
varia com o passar do tempo, tá? Como a quantidade de sal varia com o passar do tempo lá dentro. A variação de uma grandeza, seja ela a quantidade de sal, seja ela a temperatura, seja ela qualquer coisa, a variação de uma grandeza é sempre calculada através de sua derivada. Isso é importante. Tá? Então você está se perguntando como a derivada dessa quantidade de sal varia com o passar do tempo. Tá? E a variação da quantidade de sal, ela vai ser calculada da seguinte forma. Ela depende da quantidade de sal que é despejado dentro do recipiente e a quantidade de sal que é retirado de dentro do recipiente. Tá? A quantidade de sal que é despejada, ela vai ser uma hipótese que você vai fazer nesse problema, tá? Porque não é dado nada. Na verdade, dependendo, desculpa. Mas, de maneira geral, a quantidade de sal que entra é uma suposição do problema. Ou é um dado oferecido pelo problema, ou como nesse exemplo que eu pedi para vocês resolverem, você iria supor. A outra situação, a quantidade de sal que sai, aí já é um pouquinho mais ligada à quantidade que você tem lá dentro do recipiente. Veja, o Manuel, quanto sal, se eu dissesse para você assim, eu tiro desse recipiente 5 litros por minuto. Eu tiro desse recipiente 5 litros por minuto. O que você está tirando de dentro do recipiente? Só água ou água e sal? Estou tirando a mistura. Você está tirando a mistura. Então você está tirando de dentro desse recipiente uma quantidade de sal. Como é que você faria para calcular a quantidade de sal que você tira de dentro desse recipiente? Olha, Seria lembra? concentração, né? 5 litros por minuto. Você vai ver quanto de sal tem em 5 litros. Isso. E como é que você faz para saber quanto sal tem em 5 litros? Você usaria essa equação, não? Você colocou da mistura da variação da quantidade pelo volume? Isso. Porque a quantidade de sal que sai vai ser a quantidade de salmoura multiplicado pela concentração. Entendeu? Então aí você começa a perceber o seguinte: a variação da quantidade de sal dentro do recipiente, ela depende desse fluxo de sal que entra, ou dessa quantidade de sal que entra, e a quantidade de sal que sai. Nas duas situações, essas quantidades de sal dependem de quanto salmoura você joga para dentro e quanta salmoura você tira. Tá certo? Então, a gente pode equacionar essa brincadeira da seguinte forma. Antes de equacionar a variação... Antes de equacionar a variação de Q, ou de sal, é igual à quantidade que entra, menos a quantidade que sai. Esse é o que a gente chama de balanço de massa. E aí agora, equacionando mesmo e já colocando aqui as variáveis nos seus devidos lugares. A variação de Q, como eu disse, é a sua derivada, dQ, dt. A quantidade de sal que entra vai depender do fluxo de entrada de salmoura. Vamos dar um nome para esse fluxo de entrada. Vou chamar aqui, ó, fluxo de entrada vezes a concentração de entrada. É a mesma coisa para a quantidade de sal que sai. Fluxo de saída vezes a concentração na saída. A concentração na saída é variável com o tempo, porque à medida que o tempo vai passando, a quantidade de sal lá dentro está mudando. Então, a concentração na saída varia com o tempo. A concentração na entrada é um dado do problema. Tá certo? A concentração na entrada é um dado do problema. Aí, então, vamos pensar especificamente no problema que você resolveu. Você queria limpar o tanque, não é isso? Para limpar o tanque, você despeja salmoura com muito sal ou com pouco sal?
Para limpar. Você quer limpar o tanque, não é isso? Então você tem lá um recipiente onde você tem uma salmoura bem salgada. Aí você quer limpar esse tanque no sentido de transformar aquele líquido lá dentro numa salmoura com muito pouco sal. O que você faz? Você joga uma salmoura com muito sal ou com pouco sal ou quase nenhum sal? Você vai jogar com pouco sal, quase nenhum sal. Zero sal, se for melhor ainda. Você pode jogar água pura lá dentro, não pode? Pode. Se você jogar água pura, é a melhor das situações. Tudo bem? Mas você Tá. precisa jogar uma salmoura lá com pouquíssimo sal, tá? E aí, então, você começa a trabalhar com esses dados. Fluxo de entrada, concentração de entrada, fluxo de saída. A concentração de saída já está aqui, ó. Essa não muda. A concentração de saída, ela inevitavelmente, para essa configuração que você está fazendo, tem que ser, vamos ver aqui, dt igual a fluxo de entrada vezes a concentração de entrada, menos o fluxo de saída vezes a concentração de saída, que é Q de T sobre... Opa! Q de T sobre V de T. Tá? Essa é a equação geral do problema de misturas. E aí agora a gente começa a particularizar para essas situações que eu coloquei para vocês. Nas duas situações de misturas que eu coloquei para vocês, era dito que o volume do recipiente não podia variar. Concorda? Você que viu as 4 questões, o volume não podia variar, o volume de salmoura. Se o volume de salmoura não pode variar, o que acontece com os fluxos de entrada e o fluxo de saída? Eles são iguais. Eles têm que ser iguais. Então, uma hipótese aqui, uma dessas variáveis, na verdade, essas duas constantes são iguais, porque o volume não pode variar. E se o volume não pode variar, ele é um volume constante, igual ao volume inicial dado no problema. Tá vendo? Aí você precisa ir ligando essas coisas. Embora esses valores não sejam dados explicitamente, mas eles têm algumas relações que precisam ser extraídas da situação que você está tratando. Tá bom? Tá. E aí, de novo, aí a última coisa que falta para o seu problema e para o outro problema. No seu problema, você quer limpar o recipiente para uma concentração abaixo de um certo patamar. Ou você joga água limpa, ou você joga água com uma concentração muito pequena. Então, essa concentração CE, que é a concentração de entrada, eu resolveria isso botando CE igual a zero. Porque aí eu estou dizendo o seguinte, ó, eu estou jogando água limpa aí dentro. E jogar água limpa é a melhor alternativa possível. Mas se você não jogar água limpa, você, para gerar uma diminuição na concentração de sal, você tem que jogar uma quantidade de sal menor do que a concentração que você deseja ao final, certo? Concorda? Uhum. Então, eu não sei qual era o objetivo. A concentração objetiva era de quantos? Sei lá. Digamos que Aí a para concentração. 5 gramas por litro. Tinha que ser menor que isso. Então, você tinha que jogar uma concentração de 5 gramas, menor que 5 gramas. A maneira mais simples e mais rápida é você jogar uma concentração igual a zero. Ou seja, você está jogando água limpa lá dentro. Pronto, acabou. E qual vai ser o fluxo de entrada e o fluxo de saída? Aí você diz, não, eu estou jogando água, sei lá. O fluxo de entrada e de saída é de, sei lá, 10 litros por minuto. Aí você chuta um valor, entendeu? Você chuta um valor. Assim como você vai dizer qual é o valor da concentração de entrada, você vai dizer também qual é o valor do fluxo de entrada, que nesse caso também tem que ser igual ao fluxo de saída. Essa questão ela falava que possui uma válvula de escape que permite liberar 20 litros de água por minuto. Então Então eu pronto, teria que já era considerar dado. isso, né? Sim, nesse caso já era dado a vazão. Então o fluxo de entrada e o fluxo de saída era de 20.
Mas você entendeu a lógica por trás da questão, o Manuelo, agora? Ficou mais claro? Ficou mais claro. Uhum. Tá ok. Pessoal, quem mais resolveu essas questões? Ficou claro o que eu expliquei aqui? Isso, Manuel, e aí eu volto a reforçar a questão. Esse exercício especificamente, ele é muito. Essa discussão que eu mostrei aqui era uma discussão que estava feita lá no vídeo que eu indiquei para vocês assistirem, tá? Então isso aqui é meio que um repisar, rever aquilo que eu tinha mostrado para vocês no vídeo. Essa dedução aqui e tudo mais. Aí, é claro, para um problema você tem que pensar um pouquinho. Eu vou dar uma olhadinha de novo. Mas professor, até estava tirando dúvida com alguns colegas, estava dando tipo negativo e eles pedem para encontrar quanto tempo que vai levar, mas o tempo Isso. é negativo. Então vamos. Não, o tempo não pode ser negativo. Vamos só pensar aqui o seguinte, olha. Então, para esse problema especificamente, eu vou supor que eu vou jogar água limpa. Não precisa ser água limpa. Poderia colocar uma concentração de 1 grama por litro, por exemplo. Mas se eu jogar água limpa, essa equação se transforma simplesmente em, opa, É. dq dt igual a menos 20 vezes Q. O volume é de quanto? E bloqueei o som. O volume do reservatório é de 1.000 litros. Vezes 1.000. Dividido por 1.000. Aqui, tá bom? Isso daqui é uma equaçãozinha separável, tá vendo? Aí, Q de zero, a quantidade inicial de sal era quanto? Era... Aqui é que tá, ó o detalhe. Era 100 Ele fala gramas por litro. Aí, então, eu vou ter que 100 ver. gramas por litro. Eram 1.000 100 litros, aí vezes 1.000. 10 a 5. Isso. Né? 10 elevado à quinta, né? Isso. 10 elevado à quinta. Peraí, a concentração era quanto? A concentração era de 100 gramas por litro. A concentração era 100. É isso mesmo, 10 à quinta. Correto. Então, essa era a EDO. Essa EDO, você pode escrevê-la assim, ó. Então, vai te dar Q' sobre Q igual a menos 0,02. Correto? 10 elevado a menos 2, se você preferir. E aí, então, resolvendo essa EDO é o tipo de EDO que a gente já resolveu inúmeras vezes, integra essa expressão, do lado de cá vai aparecer o ln de Q igual a menos 0,02t mais uma constante, e, portanto, Q de t é igual a exponencial, uma constante, vezes a exponencial de menos 0,02t. Esse c aqui é a exponencial daquele c lá, bom? E aí, acabou, né? Porque agora basta você impor a condição inicial, você vai ver que Q de zero é 10 elevado a... C vai ser 10 elevado a quinta. Então, pela condição inicial, com a condição inicial, você vai ter que Q de zero é igual a 10 elevado a quinta. Você tem C igual a 10 elevado a quinta. O que implica que Q de T é igual a 10 elevado a quinta vezes a exponencial de menos 0,02. Gente, mas tem sal demais ali dentro. Tinha qual era a quantidade inicial de sal? A concentração inicial? A concentração inicial era de 100 gramas por litro.
100 gramas. Era muito sal, né? O Era sal reservatório para. contém 1.000 litros de salmoura a uma concentração de 100 gramas por litro. Tá certo. 100 gramas é 0,1. Então, 10 elevado à quinta é. Nossa, não, peraí. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Deixa eu fazer essa conta direito. 100 gramas por litro. Em 1.000 litros eu 100 vou ter quilos. 100 vezes 1.000. 10 elevado à quinta. Não, 100 gramas por litro dá 100 quilos numa caixa de 1.000 litros. É, que é 10 elevado à quinta mesmo, tá certo. 10 elevado à quinta gramas são 100 quilos. Ah, sim, em gramas, isso. Tá certo. Não, então tá bom, não tem nada errado não, é isso mesmo, tá certo. Exponencial de menos 0,2t. Então aqui você descobriu, Manuela, a equação, a solução da EDO. Ou seja, você calculou a quantidade de sal que você tem em cada instante de tempo, entendeu? Então, por exemplo, em t igual a 0, você tem 10 elevado à quinta gramas de sal. Aí a pergunta é, depois de quanto tempo, vou colocar aqui um T final, depois de quanto tempo essa quantidade ela é menor do que quanto? Ela pede: a água será considerada limpa quando a concentração cair para 5 gramas por litro. Isso. Então você quer qual é a. Opa, Ctrl Z. Qual é o instante de tempo em que isso vai ser menor do que 5 gramas? Tá vendo? Quando que isso vai ser menor do que 5 gramas? Agora que eu Na entendi. verdade, não é 5 não, né? Eu vou ter que considerar, porque o volume ainda é de 1.000 litros. É 5 gramas por litro, eu vou multiplicar por 1.000, né? Ou não? Né? Tipo, a quantidade, no caso, vai ser 5 elevada... 5 vezes 10 é a terceira. Porque a concentração é Q de T sobre V, né? Então você quer que Q de T, a concentração, tá, a concentração. Então você vai precisar aqui, ó, Q de T sobre V seja menor do que 5. Certo? Você quer que a concentração seja menor do que 5, mas a concentração é Q sobre V, correto? Aham. Então, isso daqui vai resultar Q de T é 10 à quinta vezes a exponencial de menos 0,02t sobre o volume é de 1.000 litros. O volume é 1.000 litros. Isso. Então, tá errado. Eu não poderia fazer, tipo, eu tenho essa equação que é a quantidade do sal pelo tempo, não é? Sim. Aí eu quero chegar numa quantidade de 5, deixa eu ver, era 5 gramas, de 5.000 gramas no reservatório. Eu não poderia igualar, colocar nessa equação. Poderia também. É a mesma coisa, que ao invés de dividir por V, você multiplica o 5 por V. Né? Se você passar esse V multiplicando. Isso. E aí igualaria. Para eu encontrar o tempo. Mas não está dando certo isso daqui, não. No 30. Porque quando o t aumenta, quando t tende para infinito, isso daqui vai a zero. Não, tá certo. Tô falando bobagem. Aí agora é só você descobrir esse t aqui, ó. É o que a gente está chamando de TF, o Manuel. E aí, iguala isso a 5, tá? Não tem problema. Você resolveu ao invés de menor, iguala isso a 5, você vai descobrir. Aqui, ó. É só você olhar para... Deixa eu voltar aqui na equação para te mostrar.
O que acontece com a quantidade de sal quando T aumenta? Tá vendo essa exponencial negativa? Isso daqui vai a zero. Então, a quantidade de sal, quando T aumenta, diminui, tendendo a zero. Você quer saber o seguinte, depois de quanto tempo essa quantidade de sal vai ser de 5 ou 5.000, né, gramas. Tá? Mas perceba, essa função já diz para você que o que você está querendo é possível. Quando T aumentar suficiente, a quantidade de sal vai ser menor do que 5 gramas, ou a concentração vai ser menor do que 5 gramas. Compreendeu isso? Ah, entendi, isso eu entendi. E não pode dar um tempo negativo, porque isso daqui vai a zero quando T aumenta. Tá? E aí é fácil você verificar isso. Ó. Isso daqui vai ficar resolvendo essa equação exponencial. Opa, resolvendo essa equação exponencial aqui, ó, você calcula esse 10 ao quadrado, você vai vir para cá. Então vai ter o seguinte, ó, essa exponencial vai ser igual a 5 dividido por 100, 0,05. Calcula o logaritmo disso daqui agora. Calcula o logaritmo. Então, você vai ter que menos 0,02t é igual ao ln de 0,05. Note, esse ln aqui é negativo, tá? Isso daqui é um número negativo. Então, esse tempo final que você está querendo, para essa situação que eu desenhei, é do ln de 0,05, que é um número negativo, dividido por menos 0,02. Esse número negativo, esse tempo final é positivo, tá? E seria esse tempo aqui que você está procurando. É claro, se você, por exemplo, disse que a concentração de entrada, ao invés de ser zero, ou seja, ao invés de você jogar água limpa, você está jogando uma água com concentração. Deixa eu só mostrar para você uma situação que poderia ser também. Se ao invés de dizer que a concentração de entrada é zero, você tivesse dito que a concentração de entrada é 1, por exemplo. Tá bom? A concentração de entrada é 1. Então, a sua equação ficaria assim, ó. Vou escrever Q', porque é mais fácil. Q' igual a fluxo de entrada é o mesmo fluxo de saída, vezes a concentração de entrada, que é 1, menos 20 vezes Q sobre 1.000. Sua equação se modifica ligeiramente. Tá? E isso daqui, obviamente, vai refletir no tempo final. Se você, ao invés de jogar água limpa, você está jogando uma água com pouco sal, o tempo que vai levar vai ser um pouco maior. Mas, da mesma maneira, resolvendo a equação, você vai concluir que, depois de um certo tempo, a quantidade de sal diminui para abaixo de 5 gramas por litro. Da mesma maneira. Tá? Você teria uma outra equação, tão simples quanto, porque aí continua sendo uma equação separável, tá? A equação continua sendo separável, e você resolveria da mesma forma, tá? Acho que tá. Tenta fazer essa outra situação. O que você usou? Você usou alguma dessas estratégias? Ou o que você fez? O que você pensou? Eu fui nessa segunda aí, eu fui usando a massa, né, total, a variação da massa pelo tempo, Uhum. e aí vezes a concentração pelo tempo, vezes a vazão. Uhum. Na aula mais cedo, na primeira aula, um aluno me falou algo similar, mas aí tem um equívoco nessa abordagem que vocês usaram, que as grandezas aqui estão diferentes. A, vocês só trocaram Q por M, tá? Vocês só trocaram Q por M. Uhum.
E aí, a equação ficou algo do tipo Q. Opa, peraí. Ficou algo do tipo Q' igual a fluxo de entrada vezes a, a vazão a concentração de entrada. Eu estou usando as minhas letras, mas basicamente é mesmo. Menos, e aí talvez tenha sido a sua mesma equação. Você conversou com o monitor da disciplina? Não conversei, não. Então, aí, aqui ao invés de colocar Q sobre V vezes o fluxo de saída, eles jogaram fora. Não tinha esse fluxo de saída aqui. Colocou só Q sobre V. Você fez algo assim? Peraí, deixa eu ver minha questão aqui para eu lembrar. Porque aí tem um problema de dimensionamento. Sabe lá na física, quando o cara fala assim que as grandezas envolvidas numa equação têm que ser as mesmas? Pensa o seguinte, a quantidade de sal, a massa de sal, se você preferir chamar assim, ela é medida em gramas, tá certo? Então, a variação é gramas por... é massa por tempo, ou seja, grama por segundo, correto? Ok. A vazão é litros por minuto, certo? A vazão é litros por minuto. A concentração é gramas por litro, correto? Então, deixa eu rabiscar aqui, para você não ficar perdida. Como nós avaliamos, a variação da massa é grama por minuto. Aqui, o fluxo é grama por litro. A concentração é litro por... Não, desculpa, tá errado aqui, peraí. Aquela concentração de fluxo é grama, litro por grama. O fluxo é litro por grama. Oh, meu Deus, litro por minuto. Litro por minuto. Litro por minuto. A concentração é grama por litro. Grama por litro. Então, morre aqui, ó, o litro, quando você multiplica. Fica o quê? Grama por minuto, igual. Agora faz essa conta aqui. A quantidade é grama. O volume é litro. Então, tá vendo? Ó, grama por minuto e aqui grama por litro. Então... Você está com grandezas equivocadas. Faltou o quê? Faltou multiplicar pela vazão, pelo fluxo. O fluxo seria litro por minuto. E simplificaria com esse L aqui, ó. Entendeu? Porque a quantidade de sal, quando você fala assim, a quantidade de sal, você está avaliando a cada instante de tempo. Como do lado esquerdo você está avaliando grama por minuto, do lado direito você também tem que avaliar grama por minuto. E não apenas grama. Aí eu poderia considerar, por exemplo, que o fluxo de entrada poderia ser zero, né? Tipo, o fluxo de entrada, não. Não, é o de total. entrada não pode ser zero. A concentração é zero. Aí, a concentração é zero. Aí esse conjunto... Mesmo assim, você teria esse problema de dimensões equivocadas, né? Mas aí Porque o seu problema não está aqui. Sim, mas aí eu multiplicaria, né, pela vazão, que aí eu conseguiria... Pela vazão. Você teria que, invariavelmente, esse quociente tem que ser multiplicado pela vazão. Tá. Tá bom? Tá. Então tá joia. Pessoal, acabou. Desculpa, você pode abaixar só um pouquinho, só para eu copiar o final? Ô, Manuela, depois eu mando isso para vocês. Então tá. Tá bom? Eu sempre faço assim. Quando a gente tem anotações, eu mando para vocês as anotações. Tá bom? Obrigada. Pessoal, tentei explicar ali as questões discursivas. Os dois modelos são os dois problemas de cada modelo são muito parecidos. Resta ainda, em relação a essas questões abertas, alguma dúvida que vocês queiram me perguntar?
Professor, Sim, Daniel. boa noite. Eu queria Boa te noite. perguntar sobre a questão 2 da lista que para hoje. Ah, tá. Tá bom. Eu vou discutir essa lista de hoje, essa lista que eu deixei sexta-feira, daqui a pouquinho, assim que eu terminar essa discussão sobre a lista de exercícios que vocês entregaram semana passada, tá bom? Mas Tá. aí a gente vai... Tem um erro ali, aquela função não é solução não, tá? Pode ficar tranquilo. Ah, beleza. Em relação à lista que foi entregue, gente, alguém tem mais alguma dúvida antes da gente passar para a próxima? Professor, eu não entendi muito bem esse segundo caminho que o senhor pegou. Só me explica de novo, por favor? Você diz esse aqui, Stephanie? Isso. Tá. Veja só, na primeira vez que eu resolvi o problema, eu supus, nessa daqui, eu supus que a concentração de entrada era igual a zero. Tá bom? Então, olha só para a equação. Se a concentração de entrada é zero, morre. Você não tem essa parcela aqui. Como o fluxo de saída pelo enunciado é 20, certo? Como o fluxo de saída é 20, se você supõe que isso daqui é zero, então fica simplesmente menos 20 vezes Q sobre o volume. Aqui tem um detalhe interessante, eu acho que eu acabei passando um pouco rápido. É dito que o volume não varia. Então, o fluxo de entrada e o fluxo de saída são iguais. Tá certo? Isso é importante. E sendo assim, o volume não variando, Q sobre 1000, que é o volume do recipiente. Essa foi a primeira maneira como eu tratei, supondo que a concentração de entrada fosse zero. Você poderia supor uma concentração de entrada sempre menor do que a concentração de objetivo. E aí, então, a segunda vez que eu resolvi, ao invés de supor que a concentração de entrada é zero, aqui eu supus que a concentração de entrada... Eu supus que a concentração de entrada fosse igual a 1. Então, aqui, ó. Concentração de entrada igual a 1. Aí a gente volta lá na equação original. Voltando na equação original, fluxo de entrada, 20. Por quê? O fluxo de entrada e saída são iguais. Concentração de entrada, 1. A sua equação, então, se modifica ligeiramente. Ela fica Q' igual a 20 vezes 1 menos 20 vezes Q sobre 1000. Ao invés de aparecer só menos 20 sobre Q sobre 1000, aparece esse 20 vezes 1 aqui, que é a quantidade de sal que entra, a massa de sal que entra no recipiente. Tá? Essa EDO é um pouquinho diferente da outra, mas se resolve da mesma maneira, inclusive, se você quiser, porque ela é uma EDO separável também. Tá bom? Se não, você pode olhar essa EDO da seguinte forma, escrever essa EDO assim, ó. Escrever essa EDO como Q'. Esse pedaço aqui, vou passar ele para o outro lado, mais 0,02Q igual a 20. Você pode resolver essa EDO como uma EDOzinha linear. Q de 0 continua sendo o mesmo valor, 10 elevado à quinta, e aí você resolve essa EDO aqui como uma EDO linear. Tá? Calcula o fator integrante, multiplica e encontra a solução dela. Ficou mais claro agora, Stephanie? Sim, obrigada. Nada. Em relação, gente, à lista anterior, mais alguma questão? Se vocês não tiverem mais questões sobre a lista da semana passada, aí eu quero fazer alguns comentários mais gerais antes de entrar nessas questões, tá? Sobre essa matéria do estudo dirigido da semana passada.
Eu vou sempre fazer isso da agora em diante, viu, pessoal? Eu vou, no estudo dirigido, eu vou passar o material que eu quero que vocês... E não tem jeito, vocês precisam, né, pelo menos assistir esses vídeos, ou se você não quer assistir o vídeo, se você tem mais facilidade em ler a matéria, dá uma estudada na matéria, tá? E aí eu vou sempre pedir para vocês fazerem alguns exercícios, 2 ou 3 exercícios, não mais do que isso, sempre coisa pequena. E vocês vão ver, eu vou resolver esses 3 exercícios com vocês aqui agora, vocês vão ver que não é tanta dificuldade. Mas para encaminhar, direcionar o estudo de vocês nesse sentido, tá bom? Sobre a lista anterior, pessoal, alguma questão mais? Tá, então vamos passar para essa lista de exercícios aqui. Essa lista, como eu disse, ela é introdutória às equações de segunda ordem, às equações de ordem superior, tá bom? E esses 3 exercícios, eles estão relacionados à parte mais básica sobre as equações de ordem superior ou de segunda ordem, que é a questão envolvendo o que é a solução geral de uma equação de segunda ordem, como você vai escrever essa solução geral, tá? Quais são os elementos importantes a respeito? É disso que trata aquele primeiro vídeo que eu mandei para vocês. O segundo vídeo já é mais objetivo no sentido de, dada uma certa equação de segunda ordem, encontrar as soluções. Mas eu queria discutir principalmente o que concerne ao primeiro vídeo, que é a respeito da solução geral, o que é um conjunto fundamental de soluções, o que é esse Wronskiano, bom? Então, nesse sentido, eu propus essa lista de exercícios para vocês trabalharem com esses conceitos. Dá uma olhada naquele... Isso daqui está relacionado estritamente àquele primeiro vídeo que eu passei para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A principal diferença em relação de uma EDO de segunda ordem para uma EDO de primeira ordem, é que aqui, mesmo que, por exemplo, a equação seja linear, eu não consigo, como eu fiz para as EDOs de primeira ordem, encontrar a solução delas. Mesmo para as equações lineares, eu não consigo. Então, no que a gente vai fazer ao longo do estudo sobre as equações de segunda ordem, a gente vai se focar principalmente em EDOs com coeficientes constantes ou EDOs que tenham coeficientes variáveis, mas que sejam simples. Sempre as EDOs lineares, de segunda ordem. A gente não vai tratar de resolver equações de segunda ordem não lineares. Embora nesse exercício 2 aqui eu tenha colocado uma equação não linear para vocês, é só para testar se uma função é solução, não é para obter a solução da EDO, tá bom? Então, a ideia é essa. Para as EDOs de segunda ordem, a gente vai focar nas equações lineares, principalmente nas equações com coeficientes constantes. E aí a principal coisa que eu quero argumentar com vocês aqui é o seguinte. Para uma EDO de primeira ordem, a solução geral dela era sempre uma família de funções que dependia de um parâmetro. Agora, olha só esse exemplo bem simples que eu vou resolver aqui com vocês antes dessa lista. A EDO y duas linhas igual a 0. É o caso mais trivial de uma EDO de segunda ordem. Como é que você resolve essa equação? Simplesmente integrando. Integra a primeira vez essa equação e você obtém y' igual a uma constante C1. Integra mais uma vez essa equação e você obtém y igual a C1t mais C2. E essa daqui é a solução da EDO, a solução geral daquela EDO trivial. E aqui já aparece a diferença que eu mencionei. A solução geral de uma EDO de segunda ordem é uma família de funções que depende de quantas constantes? Depende da constante C1 e depende da constante C2. Tá? Então, a solução geral de uma EDO de segunda ordem é uma família de funções que depende de 2 parâmetros. Joia? Eu quero aproveitar ainda esse exemplo e dizer o seguinte. Veja, essa mesma função eu posso reescrevê-la para deixar mais evidente a importância não das constantes, mas das funções envolvidas. C2 vezes... E aqui eu vou tirar e vou escrever assim, y1
igual a t, e y2 igual a 1. Tá bom? Antes, veja só. Pergunto para você, essa função y1 de t igual a t, é solução para essa EDO? Sim ou não? Me respondam. Essa função é solução para aquela EDO? Sim ou não? y1 de t igual a t é solução para essa EDO aqui? Sim ou não? Qual é a pergunta que você tem que se fazer? Se eu calcular as derivadas da função y1, a derivada segunda vai ser igual a zero? Sim ou não? A derivada de y1 dá quanto, gente? A primeira derivada. Quanto é que dá y1'? Quanto é que dá a primeira derivada dessa função? Vai dar Dá 1. um E a segunda derivada vai dar quanto? zero. Vai dar 0. Vai dar zero. Então, essa função aqui é uma solução daquela EDO. Da mesma maneira, essa função y2 constante, a primeira derivada é igual à segunda derivada, que é igual a zero. Então, essa função e essa são soluções daquela EDO lá. Veja bem, a solução geral é C1 vezes a função t mais C2 vezes a função constante 1. A função y1 igual a t é a solução daquela EDO original. A função constante y2 igual a 1 também é a solução. Então, a solução geral, como eu já tinha dito, é uma família de funções que depende de dois parâmetros. Mas mais do que isso, a solução geral é uma combinação linear, a gente chama de uma combinação linear de duas soluções. Tá vendo? E a solução geral de uma EDO de segunda ordem sempre vai ser escrita dessa maneira. Ela vai ser a combinação linear de duas soluções, mas não vão ser duas soluções quaisquer, vão ser duas soluções especiais, chamadas de duas soluções fundamentais, um par de soluções fundamentais. Não existe um único par de soluções fundamentais, tá? Existem infinitos, na verdade. Mas uma coisa que é importante de se entender, a solução geral sempre vai ser escrita como uma combinação linear de um par de soluções fundamentais. Para uma EDO de segunda ordem, um par de soluções fundamentais. Como é que você sabe que duas funções formam um par de soluções fundamentais? Primeiro, elas têm que ser soluções. Então, isso daqui testou e verificou que elas eram soluções dessa daqui. E como é que eu sei que elas são fundamentais? Porque a solução geral vai ter que se escrever como combinação linear das duas. Mas isso daqui nem sempre é simples de ser verificado. Ou seja, a solução geral se escreve como combinação linear das duas. Isso nem sempre é trivial. Aí é que entra a ideia do Wronskiano. Dado um par de soluções, se o Wronskiano for diferente de zero, então esse par de soluções forma um conjunto fundamental. E por isso, a solução geral da EDO vai ser uma combinação linear dessas duas. No fim, gente, esses três exercícios abordam esses elementos que eu mencionei aqui para vocês. O que é a solução de uma EDO de segunda ordem? O que é um conjunto fundamental de soluções de uma EDO de segunda ordem? Tá? Como você escreve a solução geral de uma EDO de segunda ordem? Tá? Esses três exercícios, eles tentaram cobrir, abordar essas situações. Então, eu vou só propor aqui uma alteração. Eu vou resolver a questão número 2, a questão número 3, e depois eu resolvo a questão número 1 com vocês. Tá bom? Pode ser assim? Perguntas a respeito dessa conversa rápida que eu tive aqui? Essa conversa rápida aqui, gente, ela está bem mais
elaborada no vídeo que eu propus para vocês. Então, eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo, que ele aborda exatamente essa parte. Claro, assistam todos os vídeos, mas principalmente esse primeiro vídeo, se vocês ficaram com alguma dúvida. Deixa eu ver, parece que me perguntaram alguma coisa aqui no chat. Pode sim, o que é, Daniele? É porque você perguntou se pode ser assim, se você resolver a dúvida. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Vamos começar pela 2. Você quer testar se uma função é solução ou não de uma EDO. Isso é a mesma coisa para as EDOs de primeira ordem, que foi feito para as EDOs de primeira ordem. Ou seja, você deve pegar essa função, calcular as derivadas dela e substituir aqui. O enunciado está errado. Na verdade, eu fiz alguma coisa errada. Era para ser solução, mas não é solução. Então, o enunciado está errado. Essa função não é solução daquela EDO, como nós vamos ver. Mas a ideia é como testar se uma função é ou não solução, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, como eu disse, o que eu preciso fazer é calcular as derivadas da função dada e substituir na EDO. Então, vamos lá, ó. Exercício 2 aqui. Qual é a primeira derivada da função? Vamos derivar essa função aqui. 1/4 constante. Derivada da função potência. Desce o expoente. (3t mais C1) vezes o expoente menos 1. 4/3 menos 1 dá 1/3. Só que aí não se esqueça, veja, você não está calculando a derivada de A elevado a t, onde A é constante. Você está calculando a derivada de 3t mais C1 elevado a 4/3. Então, aqui você tem uma função composta sendo derivada. Então fica a derivada da função potência vezes a derivada da função de dentro. Qual é a derivada de 3t mais C1? Vezes 3. Tá? Então, aqui para derivar, você está usando a regra da cadeia. Não pode esquecer disso. Vezes 3, que é a derivada de 3t mais C1. A derivada da constante C2 vai dar 0. Então, a primeira derivada, depois de simplificarmos esse 4 com esse 4 e esse 3 com esse 3, essa derivada primeira é igual a 3t mais C1 elevado a 1/3. Ok? Calcula a segunda derivada, porque você tem que substituir a primeira e a segunda derivada aqui nessa expressão. Então, y, duas linhas agora. Da mesma maneira, derivando essa expressão, vai ficar derivada da potência 1/3 vezes 3t mais C1 elevado a quanto? 1/3 menos 1, 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Novamente, como você está usando a regra da cadeia para derivar, porque você tem a função composta potência com essa função linear, vezes a derivada da função de dentro, que dá 3. E aí esse cara simplifica com esse, e aí o y, duas linhas, é igual a 3t mais C1 elevado a menos 2/3. Bom? Calculadas essas duas derivadas, você substitui na EDO e vê se isso vai ser 0. Então, olha só, a derivada segunda é 3t mais C1 elevado a menos 2/3. Elevado a menos 2/3. Ah, eu já sei, eu errei foi na hora que eu escrevi a equação. Mais y' Quem é y'? Y' é 3t mais C1 elevado a 1/3. Então, a primeira derivada elevado ao quadrado. Isso tem que ser igual a 0 para ser solução. Só
Só que, simplificando essa expressão, o que nós vamos obter? Simplificando essa expressão, e não dá para simplificar muita coisa aqui, isso daqui vai dar 3t mais C1 elevado a 2/3, mais 3t mais C1 elevado a 2/3. Aqui é menos. E isso tem que ser igual a zero. Só que isso não é igual a zero, gente. Tá? Isso daqui é diferente de zero. Isso daqui é diferente de zero. Na verdade, o que deveria ter, a EDO deveria ser assim, ó. Para dar certo, eu errei na hora de escrever. Para ser solução, a EDO deveria ser y duas linhas. A EDO deveria ser o seguinte. Deixa eu aumentar aqui para vocês. A EDO deveria ser y duas linhas menos y' elevado a menos 2. Aí daria certo. Aí daria certo. Porque aí, olha só. Imagine que a EDO fosse essa modificada agora. Tá bom? Imagine que a EDO fosse aquela modificada. Então, eu teria um menos aqui. Teria um menos aqui. E teria um menos aqui em cima. Então, ficaria menos e menos. E aí, agora sim, essas duas expressões sendo iguais, a diferença vai se anular. Isso daqui seria igual a zero. Tá? Mas então a equação estava errada. Mas o que eu queria aqui era só relembrar essa ideia de o que é a solução de uma EDO. Como é que você testa se uma função é ou não solução da EDO. Tá bom? Daniele, a sua dúvida nessa questão 2 estava onde? É porque, na verdade, eu tentei fazer outra coisa aqui completamente Você diferente. tentou resolver a EDO, muito provavelmente. Isso. Eu fui tentando. Não. Não. Não, Não, a aqui, mesma coisa. Não, vejam bem, pessoal, verifique se é ou não solução. Você não tem técnica, entendeu? E o enunciado seria diferente, resolva a EDO. É claro que esse caminho que vocês tentaram é válido. Você pode tentar resolver a EDO e chegar na solução e comparar a função dada com a função que vocês obtiveram. Mas, nesse momento, você não tem as técnicas, eu não mostrei as técnicas. Então, era realmente de verificar se a função era ou não solução. A maneira de resolver essa equação, a gente não vai nem estudar esse tipo, mas se vocês quiserem depois tentarem resolver, você pode fazer o que a gente chama de uma mudança de variável. Você define uma nova variável chamada, dá nome para ela de, sei lá, V, por exemplo. Diz que V é igual a y'. Então, ó, a EDO é y duas linhas menos y' elevado a menos 2 igual a zero. Aí faz essa substituição, tá? Faz V igual a y'. Isso implica que a derivada primeira de V vai ser igual à derivada segunda de y. E aí, então, você teria V' menos V elevado a menos 2 igual a zero. E aí essa EDO é uma EDO separável, porque você pode escrever V' igual a V elevado a menos 2, tá certo? E aí se você divide agora, se você multiplica por V ao quadrado, multiplicando por V ao quadrado, você vai ter aqui, ó, V ao quadrado vezes V' igual a 1. E aí você resolve isso por integração. Então, se você quiser depois terminar de resolver, para encontrar a solução da EDO, você pode terminar de resolver isso daqui, acha V,
depois que você achar V, ó, basta você integrar a expressão que você achou para V para encontrar quem é Y. E aí você resolve. Mas a ideia do exercício não é essa, tá, gente? A ideia do exercício era realmente testar se a função era ou não solução. Ok? Aí eu vou passar, então, para a questão número 3 agora. A questão número 3, a EDO é y duas linhas mais b ao quadrado vezes y igual a zero. E aqui b é um número diferente de zero. Pode ser positivo, negativo, tanto faz. Aí ele te dá duas funções. Ele te dá uma função y1 que é o cosseno de bt, e ele te dá uma função y2 que é o seno de bt. E aí ele pergunta se essas duas funções formam um conjunto fundamental de soluções. Primeiro, então, para ser conjunto fundamental de soluções, tem que ser a solução da EDO e o Wronskiano tem que ser diferente de zero. Então, essa ideia aqui era para trabalhar o conceito de conjunto fundamental de soluções, que está definido lá naquele vídeo, está definido no material e tudo mais. Então, a gente começa fazendo o que nós fizemos no exercício 2. Eu não quero resolver a EDO ainda, viu, Daniele? Eu quero testar se essas funções são ou não solução. Eu vou fazer o teste só para y1, porque o teste para y2 é igual. Então, veja bem, testando se essa y1 é solução, eu vou calcular as derivadas. A primeira derivada da y1 vai ser menos b seno de bt. Lembrando que eu estou sempre usando a regra a regra da cadeia aqui para derivar. É por isso que aparece esse b. A derivada do cosseno é menos o seno. Mas você tem esse bt aqui. A derivada de bt é b. Aparece esse b. A derivada segunda, da y1, de novo, derivada do seno vai dar o cosseno, só que o bt vai sair um b, já tinha um b multiplicando, b vezes b, b ao quadrado, o cosseno de bt. A mesma coisinha você vai fazer para y2. Substituindo, então, aqui na EDO agora, y1, duas linhas, mais b ao quadrado vezes y1. Quem é o y1, duas linhas? Menos b ao quadrado, cosseno de bt, mais b ao quadrado. Quem é o y1? O y1 é cosseno de bt. Quanto é que dá essa diferença? Essa diferença é igual a zero. Então, y1 é solução da EDO. Você verificou que a y1 satisfaz a equação. Então, é a solução. Da mesma maneira, calcula as derivadas, substitui aqui e você vai ver que ela vai ser solução da EDO também. Bom? Então, primeira parte, verificar que eram soluções, é assim. Tranquilo. Então, da mesma forma, vou escrever aqui, ó, da mesma maneira, verifica-se para y2. Aí, uma vez que você sabe que, que são soluções, basta agora você calcular o Wronskiano de y1, o Wronskiano de y1 e y2. Qual é o Wronskiano dessas duas funções? Opa, é esse determinantezinho aqui, ó. y1, y', y2, y2'. No caso em particular, que nós estamos tratando, a função y1 é o cosseno de bt. A derivada disso daqui vai dar menos b seno de bt. A função y2 é seno de bt. A derivada dessa função é b cosseno de bt. Quanto é que vai dar esse Wronskiano, então?
O Wronskiano aqui vai dar b vezes cosseno ao quadrado, menos vezes menos mais b vezes seno ao quadrado. Faltou o b aqui, né? Isso daqui é igual a b. Só que b é diferente de zero, né? Lembrem-se. E aí está a propriedade do Wronskiano de um par de funções. Quando ele é diferente de zero, ele indica que esse par de funções, sendo solução da EDO, esse par de soluções, portanto, é um conjunto fundamental de soluções. Significa dizer o quê? Um conjunto fundamental de soluções. Significa dizer que y1 e y2 é 1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções. E isso significa que a solução geral da EDO vai ser uma combinação das duas. A solução geral é y de t igual a C1 vezes y1 mais C2 vezes y2. Deixa eu escrever aqui em termos das funções dadas, para ficar mais claro. Então, y de t, a solução geral, é igual a C1 cosseno de bt mais C2 seno de bt. Então, ser conjunto fundamental de soluções significa são soluções, o Wronskiano é diferente de zero para pelo menos um valor de t, e a solução geral se escreve como combinação linear desse par de funções. Entenderam esse exemplo, gente? Entenderam essa discussão de agora? Tem perguntas? Entendi. Ok. Se tiver pergunta, pode fazer, viu, gente? Pode ficar à vontade. E aí, só para terminar, então, essa questão número 3 é um exercício sobre o Wronskiano. É uma continha simples, olha. Então, ele diz assim, o Wronskiano de duas funções é dado por 3 vezes a exponencial de 4t. Se a primeira função é 2 elevado a... calcule a segunda função. Então, deixa eu puxar... Vou tentar aqui agora, vou escrever... Ah, não quero fazer isso. Fazer a primeira questão aqui embaixo. Dá um risco aqui. Questão número 1, então. Então, eu tenho que o Wronskiano é 3 vezes a exponencial de 4t. Eu tenho que a primeira função é a exponencial de 2t. E eu quero calcular a segunda função. Para calcular a segunda função. Eu vou usar, então, o Wronskiano. É 3 exponencial de 4t. Mas eu sei que o Wronskiano é calculado com esse determinante aqui, ó, y1 exponencial de 2t. A derivada dessa primeira função é 2 exponencial de 2t. A função y2 eu ainda não sei quem é, estou procurando. Então, vou só deixar ela aqui. E eu calculo esse determinante. Então, o Wronskiano é igual a 3 exponencial de 4t. Calculando isso daqui, ó, eu tenho exponencial de 2t vezes y2' menos a outra diagonal, o produto da outra diagonal, menos 2 exponencial de 2t vezes y2. Tá bom? Então, olha só, deixa eu reescrever. Eu tenho isso daqui igual a isso daqui. Tá joia? Veja só aqui, gente, ó. Vou reescrever isso assim, ó. Exponencial de 2t
vezes y2' menos 2 exponencial de 2t igual a 3 exponencial de 4t. Tá bom? Essa é a EDO. O que eu posso fazer com essa EDO? Eu posso dividir pela exponencial de 2t. Ó. Dividindo aqui, vai dar o quê? y2' menos 2y2 igual a 3 exponencial de 2t. Bom? E é uma EDO linear, de primeira ordem. Então, eu vou resolver essa EDO para calcular a solução do meu problema, encontrar y2. Aqui o fator integrante da EDO. O fator integrante da EDO vai ser U de t igual a exponencial de menos 2t, porque o coeficiente aqui é menos 2, ó, então fica e elevado à integral de menos 2, dá menos 2t. E aí, então, quando você multiplicar essa EDO pela exponencial de menos 2t, você vai ter e aqui vai ficar simplesmente 3. Exponencial de 2t vezes a exponencial de menos 2t vai dar 3. Esse lado esquerdo, como isso daqui é a multiplicação pelo fator integrante, ele é a derivada entre y2 e a exponencial de menos 2t. Se você não se convenceu, se você não se lembra dessa propriedade, você pode derivar esse produto aqui, ó. Derivando esse produto, você chega exatamente nessa expressão, bom? É inclusive uma maneira de você saber se o seu fator integrante está correto. E aí basta integrar agora. Integrando, você vai ter y2 vezes a exponencial de menos 2t, a integral da derivada vai te dar a função, igual a 3t mais c. 3t mais c. Tá bom? Integrei. E aí agora, quem é a minha y2? y2 é igual a 3t exponencial de 2t. Não, Ctrl Z. 3t mais c vezes a exponencial de menos 2t. Essa daí é na verdade, ao invés de obter uma função, você obtém infinitas, porque tem essa constante. Então, por exemplo, se você fizer c igual a 0, você tem y2 igual a 3t vezes a exponencial de menos 2t. Qualquer uma constante serve, inclusive a solução geral para obter essa função y2. Esse exercício realmente é para trabalhar com o Wronskiano, para fixar um pouco a ideia do Wronskiano. Então, ele não tem uma relação muito grande, de muita importância com a noção de solução fundamental, nem nada, mas é mais para trabalhar a ideia de... Bom? E aí, o que mais vocês gostariam de perguntar? Ficou com dúvida em relação desses exercícios? Esses exercícios, eles não abordam o segundo vídeo que eu coloquei para vocês. No segundo vídeo que eu coloquei, aí eu vou falar de como resolver as equações mesmo. No segundo vídeo, aí eu começo a falar a respeito disso. Eu vou colocar uma lista de ponto agora, na sexta-feira, para vocês, então vocês fiquem atentos. E aí, nessa segunda lista, eu vou cobrar, além dessas coisas que eu mostrei para vocês, esses exercícios de como calcular, como resolver as EDOs. Bom? Mas em relação a isso que eu falei para vocês, ficou dúvida, querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Pastor, você pode repetir esses exercícios, por favor? Minha internet deu uma falhada aqui. Entendi. Como é que é, Manuela? Você falou não sei o que da semana que vem, mas a minha internet ficou cortando. Ah, tá. Não, na sexta-feira eu vou usar
uma nova lista de exercícios, lista de exercícios avaliativos, que vai tratar desse material que eu disponibilizei para vocês na semana passada e do material que eu vou disponibilizar também na sexta-feira. Foi só isso que eu falei. Ah, tá. Beleza. Aí agora, o Cecília, você perguntou por que o Y2 não podia ser exponencial de... Eu acho que o seu circunflexo está no lugar errado, não? É E elevado a T... Ah, não. Porque ali, o Cecília, eu estou resolvendo uma EDO de segunda ordem. E aí eu encontrei as raízes, aí não tem nada a ver não, tá? Porque aqui, veja bem, eu não tenho uma EDO de segunda ordem, eu estou com uma EDO de primeira ordem para resolver, tá bom? Você até pode usar uma... Eu estou com essa EDO aqui, ó. EDO, gente. Aqui. Eu estou com essa EDO. Então, isso aqui é uma EDO de primeira ordem. Tá bom? Uma EDO de primeira ordem, não homogênea. Então, você precisa realmente resolver através da técnica para resolução de EDO de primeira ordem. No caso, o fator integrante. Tudo bem? Não sei, Rúbia. Travou aonde, Professor? gente? Não, minha internet está um pouco ruim hoje. Você poderia repetir o finalzinho da questão, que eu fiquei perdida, porque o quadro aqui apagou tudo e eu não consegui ver, acompanhar. Tá bem. Você está vendo o quadro aí agora, direitinho? Sim, estou vendo. Só o finalzinho, depois que onde você define essa FI. Ah, o fator integrante. Isso. Aqui eu estou resolvendo a EDO linear, de primeira ordem. Ah, sim. Então, a EDO linear de primeira ordem vai calcular o fator integrante. O fator integrante é a exponencial da integral do coeficiente da função. O coeficiente é menos 2. Então, a integral de menos 2 vai dar menos 2t. Tá bom? Multiplica a EDO pelo fator integrante. Então, multipliquei aqui tudo pela exponencial de menos 2 nessa daqui. Resulta nessa daqui. Exponencial de menos 2t vezes a y duas linhas, vezes a y', menos 2 exponencial de menos 2t vezes y2. E aqui essa implicação é devido ao fato de você ter multiplicado pelo fator integrante. Toda vez que você multiplica uma EDO linear pelo fator integrante, o lado esquerdo da equação se transforma na derivada do produto da função que você está procurando pelo fator integrante. Então, aqui, ó, se você, inclusive, derivar essa expressão usando a regra do produto, você chega exatamente nesse lado esquerdo que aparece aqui. Derivada... Oi? Pode perguntar. Não, eu estou entendendo. Pode continuar. Tá? Então, agora, uma vez que você usou o fator integrante, o lado esquerdo da equação multiplicado pelo fator integrante é a derivada desse produto, é só integrar, né? A integral de uma derivada vai te dar a própria função, e aqui a integral da constante 3 vai dar 3t mais c. E, por fim, você simplesmente multiplica pela exponencial de... Ah, tá errado aqui, né? Não tem esse menos. Aqui não tem esse menos aqui, ó. Tá? Então, multiplicando a y2, multiplicando essa equação pela exponencial de 2t, você cancela do lado de cá e ela aparece multiplicando do lado direito. Tá? E aí, como você quer uma função, na verdade ele fala assim, determine y2. y2 pode ser qualquer uma dessas funções para qualquer valor constante. Você pode escolher, por exemplo, c igual a 0. Para c igual a 0, você tem... Onde acho, apaguei.
para ser igual a zero, você tem esse caso particular aqui, ó. Para ser igual a zero, você tem esse caso particular. Clareou a sua dúvida, Rúbia? É isso mesmo, Lucas. Estava errado. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida a respeito desses exercícios que eu resolvi com vocês? Ô, professor, Diga, Daniel. ali você colocou o C como se fosse zero? É porque para qualquer valor de C, essa função satisfaz a condição dada, tá bom? Você encontrou a solução geral. Para qualquer valor de C, o Wronskiano essa função com essa função vai dar isso aqui, ó. Qualquer que seja o valor de C que você coloque, tudo bem? Em particular, para C igual a zero, aquela condição vai ser satisfeita. Ah, mas eu não quero C igual a zero. Para C igual a 1 também. Qualquer que seja o valor de C, essa função sempre vai atender ao fato de o Wronskiano ser 3 exponencial de 4t e a função y1 ser dada por exponencial de 2t. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Muito bem, gente. Chegamos ao fim da nossa reunião de hoje. Como eu falei agora há pouco, na sexta-feira eu vou postar um novo estudo dirigido para a semana do Carnaval. Na sexta-feira da semana que vem, a gente tem aula, viu, pessoal? Como a gente não vai ter aula na quarta, tem uma aula na sexta. Então, na sexta-feira da semana que vem, a gente tem aula. Então, para discutir esse material que eu vou disponibilizar para vocês agora. E na sexta-feira agora eu já disponibilizo uma lista de exercícios. Então, fiquem atentos para o prazo de entrega, essas coisas todas. Não vão sair por aí pulando carnaval demais sem fazer os exercícios, não. Tá bom? E se for pular carnaval, pula carnaval em casa esse ano, porque aí tá feio. Tá joia? Nem tem carnaval, não, professor. Trabalha. Ninguém tem feriado, não. Pior que é mesmo, nem ponto Então tá facultativo bom, a gente. empresa Então, considerou, professor. Dá nem para pois dormir. o nosso parece que está mantido. Não houve nenhuma, pelo menos para o Cefet, não houve nenhuma deliberação contrária ao calendário acadêmico que já estava definido. Então, Nossa, por favor. terça é feriado, segunda é recesso, quarta também é recesso, tá? Então, do ponto de vista acadêmico, vocês estão liberados. Graças a Deus. Uma folguinha. Bota os estudos em dia, então. Eu tô precisando mesmo.